Oi, gente. Eu acabei de passar 21 dias sem comer açúcar. Nem mel, nem melado, nem nenhum tipo de adoçante, nada que pudesse adoçar, né? Colocar algo adicionado para adoçar alguma receita ou alguma coisa assim desse tipo. Usei algumas estratégias, tipo manga, banana, essas coisas, mas assim, não fiz nenhum incremento de açúcar em nenhuma receita. E foi assim, muito difícil. Foi muito difícil. A maior motivação para eu fazer esse desafio foi treinar minha temperança e meu autocontrole. Eu queria algo, né, que pudesse ser realmente desafiador para mim. Então eu pensei que o açúcar seria esse lugar, esse desafio, porque eu realmente gosto muito de doce, eu gosto muito de doce, muito assim. Eu adoro um bolo, um chocolate, assim, essas coisas realmente têm um lugar muito especial assim no meu coração. E eu achei que esse seria o maior desafio, sabe? Ficar sem consumir doce. Mas eu percebi também no processo que quase todas as coisas que eu consumia tinha açúcar adicionado. Então, além de ficar sem o doce, eu fiquei sem muitos insumos que eu já consumia assim no dia a dia e que eu não contava quando eu pensava, nossa, come muitos doces. Eu não contava essas coisas. Mas que lendo os rótulos eu descobri que a maioria das coisas que eu consumia também tinha açúcar. Por exemplo, todos os pães que eu compro no mercado, assim, tipo pão de forma ou qualquer pão que vem nessas embalagens, né? Todos que tem o rótulo, assim, para você conseguir ler quais são os ingredientes, todos eles que eu li tinham açúcar adicionado. Todos eles. Então, nesses 21 dias, quando eu fui consumir pão, eu só consumi pão de sal, pão francês. Então, foi assim, bizarro perceber o tanto de coisas que nem são doces que tem açúcar na composição. Então, por exemplo, amendoim japonês. Vocês faziam ideia que aquele amendoim japonês, sabe? Que é super salgado, ele tem açúcar na composição, tipo, eu não fazia ideia, eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha lido, não imaginava, porque não é nem um pouco doce, é super salgado, mas também tem açúcar adicionado. Então, perceber isso foi um pouco alarmante, assim, sabe? Porque mesmo quando você não escolhe comer um doce, a partir das coisas que você tá comendo, você tá comendo açúcar de todo jeito, sabe? Claro que em menor quantidade, né? Mas ainda assim tem açúcar. E isso foi um pouco assim assustador de perceber, porque eu realmente nunca tinha pensado sobre isso. Como eu falei, a minha maior motivação não foi a saúde, apesar dela fazer parte, né, da motivação ali, mas não foi a principal, sabe, o principal motivo para eu decidir fazer esse desafio. Eu decidi principalmente para treinar minha temperança e meu autocontrole. Então eu queria conseguir dizer não para as coisas que eu queria. Entende? Faz sentido? Acho que faz, né? Então, não é tudo que a gente quer que a gente pode fazer e não é tudo que a gente não quer que a gente consegue deixar de fazer. E eu queria treinar isso de uma forma simples, né? Tipo, dizendo não pro açúcar. Eu acho que é uma coisa simples de se fazer, em teoria, porque na prática foi muito difícil. Mas é algo simples, controlável ali. E eu queria exercitar isso. Então, foi a partir do açúcar. Eu decidi ficar 3 semanas. Eu comecei no dia 11 de março, porque dia 10 de março foi meu aniversário de casamento e eu não queria estar com nenhuma restrição nesse dia. A gente ia sair pra comer fora, eu queria conseguir aproveitar esse dia, né, com o Kevin direitinho, sem ter nenhum tipo de restrição. Então a gente saiu, a gente almoçou, a gente jantou à noite e eu não fiquei pensando nisso. Mas assim que virou o dia 11 de março, eu comecei o desafio e fiquei 3 semanas ali sem consumir nada nada de nada. E nesse período tiveram algumas coisas que dificultaram um pouco mais o processo. Por exemplo, né, eu sou casada e o Kevin não fez o desafio comigo, assim. Eu queria realmente ter as coisas em casa e conseguir dizer não pro consumo delas. Então, por exemplo, não foi o caso de eu falar, vou tirar tudo de casa, vou tirar todos os sucos, vou tirar o açúcar, vou tirar sucrilhos, vou tirar tudo que tem açúcar para eu não ser tentada ou para eu não ter à disposição, sabe? Eu sei que isso facilita muito na construção de um hábito. Se você quiser construir
o hábito de não consumir açúcar, não ter açúcar em casa vai facilitar demais o processo. Mas no meu caso, eu não queria construir o hábito de ficar sem açúcar apenas. Eu queria conseguir dizer não pro açúcar. Então, no meu processo foi importante ter acesso, né, a esses ingredientes e a esses insumos que tinham açúcar para conseguir dizer não a eles. Então, foram 21 dias com açúcar em casa, com opções ali gostosas que eu amo, e mesmo assim tentar dizer não para elas. Também nesse processo eu tive, né, o encontro com as meninas. A gente tem um encontro mensal com algumas amigas. Eu tenho, né, um encontro mensal com algumas amigas aqui em Brasília. E a gente fez isso, foi aqui em casa, então teve suco com açúcar, a gente pediu pizza, podia ter pedido alguns doces, eu tava apreensiva em relação a isso, mas não foi o caso, a gente não comprou pizza doce. Mas ainda assim, eu tive que me atentar a ler os ingredientes da pizza, para ter certeza que a massa da pizza não teria açúcar, e foi tranquilo essa parte. E na faculdade, as meninas organizam uma vez por mês o aniversário das pessoas do mês, sabe? Então também passei por isso. Teve a festinha dos aniversariantes de março lá na faculdade. Então tinha bolo, tinha docinhos, e eu também não consumi. Essa foi uma das partes mais difíceis, assim, porque tem uma moça que leva uns brigadeiros, assim, que são maravilhosos. Mas eu também consegui dizer não, e passou, e deu tudo certo. Tô com umas anotações aqui pra eu não esquecer nada. E aí eu queria conversar com vocês também um pouquinho sobre os aspectos físicos e fisiológicos, né? Os sintomas que eu senti durante esse processo. E fisicamente falando, né, esteticamente falando, assim, visualmente, eu não percebi nenhuma mudança. Eu não me pesei no começo, pra me pesar de novo no final do processo, pra saber se teve alguma alteração na balança, mas assim, percebendo o meu corpo, eu não senti nenhuma diferença, tanto em medida quanto em aspecto, e também na minha pele eu não senti. Eu achei que teria algumas alterações, principalmente na pele, não senti. No meu peso eu achei que não teria muita coisa, porque eu já sou magra, né? Não tem muita coisa assim pra mudar. Mas eu imaginei que que teria alguma mudança, e eu realmente não percebi nada em relação a isso. Mas fisiologicamente falando, gente, teve muita mudança, assim, muita alteração. Sintomas que eu percebi ser realmente muito parecidos ali com abstinência, uma crise de abstinência, quem tem dificuldade, né, com drogas ou álcool ou cigarro. E eu me percebi, assim, tendo muito dos mesmos sintomas. Por exemplo, ali os 2 primeiros dias eu senti principalmente mau humor. Então eu ficava mal-humorada, aí eu queria tanto comer isso, eu queria comer aquilo, e aquilo foi me estressando, sabe? Então muito difícil, assim, de lidar com o meu próprio humor, sabe? Perceber que aquilo que eu tava sentindo era por causa do açúcar e não poder fazer nada, porque a vontade eu tô mal-humorada, é só comer um docinho que vai passar, eu sei que vai passar, e passaria mesmo, sabe? E conseguir dizer não foi um desafio. Mas ali depois do segundo, terceiro dia, eu acho que ali do terceiro pro quarto dia, eu tive principalmente dor de cabeça, muita dor de cabeça. Dor de cabeça e cansaço, assim. Parecia que eu tava drenada, sabe? Porque a gente sabe, né, que o açúcar é uma fonte rápida de energia, e eu não tava mais dando isso pro meu corpo, né? Eu continuei consumindo carboidratos e açúcar em outras coisas. Por exemplo, continuei comendo frutas, e a gente sabe que tem frutose na fruta, né, o açúcar natural ali das frutas. Então eu não tirei isso, né, não tirei nem carboidrato, que o corpo metaboliza, né, e depois transforma em açúcar e em energia, e também não tirei as frutas. Então a frutose ali estava me dando energia, mas ainda assim eu me senti muito drenada, assim, parecia que eu não tinha ânimo pra nada. Eu queria deitar o dia inteiro, eu não queria fazer nada, assim, sabe? Muito, muito, muito cansada, e cansada mesmo, sabe? Não era só desânimo, teve desânimo também, mas era cansaço. O corpo parecia que tinha corrido uma maratona, assim, muito cansado. E nesse período também, ali pro quarto, quinto dia, eu tive sudorese. Então eu suei frio. Não é sudorese, né? Eu suei frio. Eu tocava em mim, eu tava gelada, mas suando. E
Eu acho que esses foram os principais sintomas, assim, fisiologicamente, que eu percebi. Foi muito desafiador e principalmente foi muito difícil perceber que esses eram sintomas de abstinência, sabe? E aí foi nessa fase que eu me percebi realmente viciada em relação ao açúcar. Então, não era só algo que eu gostava muito, era algo que eu precisava, que meu corpo sentia necessidade para funcionar. E difícil, tá? Muito difícil perceber isso em mim, porque eu não me sentia viciada antes, sabe? Eu sabia que eu gostava muito, que seria difícil controlar essa minha vontade, mas eu não imaginava que teria sintomas fisiológicos, assim, que o corpo sentiria falta. Eu achei que seria só mental, sabe? E não foi. Realmente não foi. Muitos sintomas por muitos dias. E ali, eu acho que ali no 12º dia ali, eu já tava sem sintomas fisiológicos, né? Aí eu tive que lidar apenas com os meus... com a minha vontade mesmo, sabe? Com os meus desejos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho nenhum outro tipo de vício, assim, sabe? Que as pessoas costumam colocar como vício. Mas perceber que o açúcar ocupava esse lugar na minha vida foi importante, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, sabe? Ter que admitir que você se encontra nesse lugar é difícil. Então, durante esse processo, eu também percebi que o açúcar ocupava esse lugar de regulação emocional, sabe? Se tá triste, eu comi um docinho, se dormiu mal, um docinho, se a aula foi difícil, um docinho, se o dia foi puxado, um docinho, sabe? Então, eu me regulava ali em torno do açúcar. E não ter mais essa ferramenta de regulação foi desafiador, porque eu tive que lidar com o meu eu sem isso. Eu não imaginava que sabe, difícil. Então, além de passar por esse tempo sem o açúcar, também foi um tempo de muito, não queria dizer autoconhecimento, porque né, a gente entende isso de uma forma diferente do que foi, mas foi sim um tempo de autoconhecimento, de entender como o meu corpo funcionava, como o meu corpo funciona, né, e como eu preciso de válvulas ali pra regular meu humor e meu ânimo. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quais foram as maiores dificuldades em relação ao período do dia, né? Então, as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. O jantar foi o mais tranquilo, porque como ia comida, ou um lanche, né, com sal, ou um cuscuz, ou uma tapioca, e passava bem, não tinha muitos problemas em relação a isso. Mas o café da manhã, o mais difícil ali era encontrar opções. Porque meu café da manhã normalmente se restringia a um pão, que geralmente não era de sal, porque eu tenho dificuldade com pão de sal dormido, né? E pão de forma e os outros pães. Não tem problema se passar dias aqui no armário, eu consigo comer tranquilamente. O pão de sal eu preciso ou esquentá-lo, ou que ele seja do dia, sabe? Então, eu comia geralmente um pão de forma e bebia ou um suco com açúcar, ou um Danone que tem açúcar, ou um chá com açúcar, sabe? Então, o café da manhã foi o maior desafio ali. Ou um bolo. Então, tudo ali que eu consumia no café da manhã geralmente tinha açúcar. E aí, encontrar opções foi desafiador. O que eu fiz aqui? Então, geralmente, ou eu consumia pão de sal com um suco sem açúcar, ou o que eu consumi na maior parte dos dias foi iogurte natural. Eu fiz em casa, tem receita fácil aqui na internet, vocês conseguem encontrar. Então eu fiz iogurte natural e consumi a maior parte dos dias iogurte com aveia, com algumas frutas, né? A fruta que tivesse ou a fruta que eu quisesse. Ou fruta seca também, eu comprei cranberry. Muito gostoso com iogurte natural, nunca tinha provado, mas assim, bem gostoso. Então, geralmente era iogurte com aveia, alguma fruta e... como é o nome daquilo? E castanha. Então, esse foi basicamente o meu café da manhã por 21 dias, por falta de criatividade mesmo, assim, de pensar em outras coisas. Eu até testei fazer um bolinho sem açúcar, que uma amiga minha postou a receita no Instagram, mas assim, não gostei. Ele tá até aqui ainda,
eu vou ter que me desfazer dele, porque não deu pra comer, assim, realmente ficou bem ruim. Ela disse que gosta muito, mas nem eu nem o Kevin conseguiu comer. Ou eu fiz alguma coisa errada, ou realmente a gente não gosta. Era um bolinho de... é um bolinho de banana com cacau, ovo, enfim, bem natural, mas não deu certo aqui pra mim, não. E, enfim, então esse foi o meu maior desafio em relação ao café da manhã. O almoço era tranquilo, igual o jantar. Mas depois do almoço, aquela vontade de comer um doce consumia o meu ser, assim. Depois do almoço eu sentia, nossa, eu queria tanto um docinho, queria tanto um docinho, queria tanto um docinho. E ficava em looping, sabe? Ainda que eu não ficasse falando sobre isso, na minha cabeça era tipo, nossa, eu podia ter comido um docinho, né? Agora eu teria comido isso, ou eu teria comido aquilo. Nossa, eu queria tanto, sabe? Então, assim, a cabeça, assim, martelando, pensando só nisso. Bem difícil de lidar e de perceber realmente, de novo ali, a dependência do doce, né? Do açúcar. O que mais? E uma das minhas motivações para fazer isso é porque na faculdade eu lembro que o Kevin fez um trabalho que dialogava sobre a vontade na perspectiva de dois autores, o C.S. Lewis e o Schopenhauer. E esse trabalho ficou muito na minha cabeça. Foi a motivação que eu usei, né, para tentar ficar sem açúcar 3 anos atrás, aquela semana que eu tentei ficar e não deu certo. E agora também foi uma das coisas que me voltou na cabeça para eu fazer de novo, né, tentar de novo. Fazer esse desafio, né, e agora um período maior. Então, o que consistia, né, esse trabalho do Kevin? Ele demonstrou a perspectiva de Schopenhauer e de C.S. Lewis, como eu já falei, e Schopenhauer ele defende que a vontade é a força motriz da vida. Então, é ela que move as coisas, é ela que faz com que o mundo funcione, porque, segundo ele, né, a gente está constantemente perseguindo a realização das nossas vontades. Então, é isso que nos dá força para fazer o que a gente faz durante o dia. Então, ele diz que, ao mesmo tempo que a vontade, né, é uma força ali que gere, que guia, que move a vida, ao mesmo tempo é a maior fonte de sofrimento para o ser humano. Então, por 2 motivos. Porque ele diz que a vontade tem dois fins, né? 2 caminhos. Ou é uma vontade que você nunca vai conseguir suprir, porque você, nas suas condições, nunca vai conseguir alcançar. Ou, e aí você vai continuar, né, correndo atrás dela para sempre e nunca conseguir chegar lá. Ou é uma vontade que você vai sim conseguir saciar, mas imediatamente, no momento que você alcança, né, o objetivo ali, o objeto dessa vontade, a vontade some e você tem um novo objeto de vontade para perseguir ali de novo, e a gente fica nessa roda do hamster ali eternamente. Então, uma vez atingida essa vontade, outro objeto vai se tornar a fonte desse desejo novamente. E a gente, o ser humano, né, viveria constantemente ali em um estado de insatisfação racionalmente, né? Então, o ser humano nunca estaria satisfeito, porque a vontade nunca vai ser aplacada. Por mais que você consiga resolver, né? Ai, queria comer um doce, no meu caso. Você comeu o doce, pronto, ali já acabou. Você vai querer outra coisa. E aí você atinge outra coisa, você vai querer outra coisa e outra coisa. Então, para Schopenhauer é isso, a vontade, além de mover a vida, ela é inútil, porque ela nunca vai ser realmente satisfeita. Já na perspectiva do C.S. Lewis, ele defende que o autocontrole não necessariamente significa, né, a repressão, né, mas a liberdade verdadeira. É assim que ele coloca, né? Então, que essa liberdade só vem a partir do momento que você consegue controlar a sua vontade e você não vive necessariamente naquela roda de hamster que Schopenhauer dizia, né? Que todo ser humano fica ali preso, né? Tem uma vontade, sacio a vontade, cria outra vontade, sacio a vontade, eu fico totalmente insatisfeito, sempre, porque eu tenho sempre um desejo de algo que eu não tenho ainda. Então, a insatisfação ali é o que move, né, de acordo com Schopenhauer. E Lewis defende que não, que controlar essa vontade, que dizer não, que você não correr atrás de realizar essa vontade, todas as vontades, né, é o que te daria liberdade verdadeira. Então,
Se você não consegue controlar a sua vontade, os seus desejos, os seus impulsos, você não é nada senão escravo da sua vontade. E no livro O Problema do Sofrimento, eu acho que é esse livro, se estiver errado eu vou colocar aqui o nome do livro, ele apresenta que é só tendo o controle da vontade que a gente vai poder dizer, como Jesus disse ali no Getsemane, né? Que não seja feita a minha, mas a sua vontade, né? A vontade de Deus. Então, se a gente não consegue controlar a nossa vontade, a gente nunca vai conseguir se sujeitar ali e se colocar nas mãos do Senhor, para o Senhor fazer o que Ele quiser com a gente e através da gente. Enfim, porque a gente vai estar para sempre perseguindo uma vontade que não vai ser satisfeita, como, né, ali defendia Schopenhauer. E pensando nisso um pouquinho, eu percebi que assim, passou os 21 dias, acabou ali dia 31 de março. E aí no dia 1º, o Kevin me levou pra comer fora. E numa torteria aqui perto de casa. E eu pedi o meu bolo favorito, que é abacaxi com coco. E eu tava assim, tipo, sabe, eu saí de casa feliz, saltitante, tipo, eu vou comer o bolo, Deus me livre, assim, passei tanto tempo. E eu saí de casa saltitante, né, tipo, eu vou comer o bolo, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz. E aí, no momento que eu pego o bolo, coloco o bolo na boca, ele tá, assim, maravilhoso. Mas o insight que vem na minha cabeça, assim, o pensamento que fica gente, eu passei 21 dias sofrendo, tendo sintomas físicos e pensando nisso, pensando nesse momento. Só que assim, no final das contas, apesar de maravilhoso, é só um bolo, sabe? Esse foi o pensamento. Estava realmente muito gostoso, mas eu percebi que tipo, não precisava ter tido todo aquele sofrimento que eu tive pra chegar ali e comer um bolo, sabe? Não precisava, sabe? Eu não sei se o meu paladar mudou um pouco. Eu acho que mudou porque eu já comi, depois, né, que eu voltei, eu comi bolo nesse dia e comi canjica, que eu tava esperando. A canjica tava aqui, eu tava esperando só acabar os 21 dias pra eu fazer essa canjica, eu tava esperando pra comê-la. E eu comi de novo e fiz, gostoso assim, sabe? Mas só uma comida, sabe? Não ocupou mais no meu... sei lá, não ocupou mais o lugar que eu ocupava antes, sabe? De, meu Deus, a melhor coisa do mundo, sabe? Só foi realmente uma comida gostosa. Passou, sabe? Comi, passou e vida que segue. E eu falava pro Kevin, né, durante os 21 dias, nossa, quando eu voltar a comer eu vou passar mal de tanto que eu vou comer doce e tal. E não aconteceu, gente, assim, eu realmente achei que eu ia voltar comendo com tudo, assim, e não. Não só porque eu tô me regulando, né, e querendo não comer tanto doce, mas porque a vontade, sabe, não tem mais do jeito que tinha antes. Gosto de açúcar? Gosto. Tava delicioso o bolo? Tava. Mas assim, sabe, se não comer tá tudo bem, mesmo. E antes não estava assim, eu precisava do doce pra viver, basicamente. E aí, ouvindo um pouquinho, né, de como foi pra mim, do pensamento desses dois autores também em relação ao controle da vontade, como que é a vontade, eu queria saber de vocês. O que vocês acham, né? Se pra vocês o autocontrole traz mais liberdade ou mais sofrimento? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber a perspectiva de vocês. E até o próximo vídeo, gente.